noite, igreja. Boa noite, amigo que nos acompanha para essa live. Nós somos a Igreja Batista Memorial em Rocha Miranda, situados na Avenida dos Italianos, 975, em frente ao Colégio Itália. Então, se você sente o desejo de vir nos visitar, saiba que você será muito bem-vindo. E agora iremos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? Culto esse titulado Passos de Fé. Mais uma quarta-feira que Deus está nos dando a oportunidade de estar na casa dele. Então, meus queridos, eu queria pedir que você se colocasse em pé. Vamos estar agora fazendo uma oração de agradecimento ao Senhor. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais uma semana, sobre a metade de uma semana, o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. E nessa oração de agradecimento, eu queria convidar a irmã Raquel, a diaconisa Raquel, para estar orando e agradecendo ao Senhor. Agradecendo por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, porque se nós estamos alegres é porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos concedido muitas bênçãos. Amém? Amém. Então vamos adorar o nosso Deus em forma de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, por todo o bem, por toda a maravilha que temos visto, Senhor, operar nas nossas vidas, Senhor, por força que nós temos, nós louvamos, nós exaltamos o teu nome nesta noite. Rendemos a ti o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Agradecemos por esta noite. Pedimos, Senhor, que o nosso louvor e a nossa adoração chegue ao trono da tua glória, Senhor. Abençoa-nos nessa noite. Senhor Deus, escuta a nossa oração, os pedidos que estamos fazendo, Senhor, as necessidades que temos, Senhor, tu sabes, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor venha operar maravilhas no nosso meio nesta noite e receber, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor dado ao teu nome, Senhor. Olha, essa oração fazemos a ti. Deus, está perdoando meus pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício do teu filho na cruz do Calvário. E é isso, Senhor, que nós iremos declarar aqui nessa noite, Pai. Vamos declarar louvores que lembram, que te recordam esse sacrifício de amor, esse sacrifício em que Jesus ele fez pecado por nós, esse sacrifício que nos faz, mediante a fé, sermos justificados. Então, muito obrigada, Senhor. Você vai declarar sua morte na cruz? Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Para ele te chamar, Senhor. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou.
mais uma quarta-feira, quando temos a oportunidade de estarmos juntos, como igreja lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs, pela vida de cada um de vocês, porque uma noite dessa chuvosa, uma noite dessa com frio, mas louvado é o nome do Senhor, porque você está aqui, ou melhor, nós estamos aqui para juntos prestarmos um culto de oração, de louvor, mas também de adoração a esse Deus que entendemos que somente Ele é digno de toda honra, digno de toda glória. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pela presença dos teus servos, por tudo que cantamos, e hoje parece que o Espírito Santo está nos direcionando a olharmos para a cruz, porque falamos de cruz que para alguns é símbolo de vexame, de vergonha, mas para nós é a vitória, o poder, a salvação que há no nome do teu Filho Jesus. Pois ele foi pendurado no madeiro, mas o madeiro está vazio porque ele ressuscitou. Nessa noite nós abrimos nossas bocas e declaramos hosanas nas maiores alturas, glórias e aleluias sejam dadas ao nome daquele que vive e que está sentado à tua direita e intercede por nós, Senhor. Obrigado, porque se não fosse o teu Filho, nós estávamos debaixo da ira, nós estávamos debaixo da maldição do pecado, mas Ele se fez maldição por nós, cravando na cruz do Calvário toda a cédula, tudo aquilo que era condição, que era o porquê do diabo nos acusar, do diabo levar proveito por causa do pecado do primeiro pai, do primeiro humano chamado Adão. Mas Jesus, que foi pendurado na cruz, ele venceu, e por ter vencido, a cruz vazia está. Então, honras e glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Fala conosco, que o teu anjo esteja acampado neste lugar para guardar e nos proteger, pois oramos em nome de Jesus o Cristo. Amém, amém. Queridos, nós estamos nessas quartas-feiras aprendendo um pouco sobre o que podemos aprender com a igreja de Éfeso. Nós estamos em Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 2. E eu quero ler com vocês do verso 1 ao verso de número 7. Apocalipse de João, capítulo 1, do verso 1 a 7. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio do castiçal, o candeeiro, o candelabro de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, igreja de Éfeso, que deixaste o teu primeiro amor. Então, igreja de Éfeso, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, o teu dinheiro, se tu não te arrependeres.
Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, 1 ao 7. Segundo texto que eu quero ler com vocês é Isaías capítulo 11, versículo de número 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: e repousará sobre ele a profecia concernente a um descendente de Davi, e nós sabemos que é Jesus Cristo. O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito do conselho e da fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor ao Senhor. Isaías 11, capítulo de número 2. Nós tivemos a oportunidade na semana passada, paramos unicamente em um foco que foi a palavra introdutória, e eu lembro que eu falei uma coisa para vocês, que isso deve estar gravado. Deus está realizando algo, em todo momento Deus está realizando alguma coisa. Porém, nós como Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, precisamos estar apercebidos da visão ou daquilo que Deus tem a realizar na sua comunidade de fé. Por algum tempo, alguns meses que já se passaram, eu dei uma palavra, e nessa palavra eu falei algo que eu quero relembrar você. Deus, ele tem formas de agir. E a forma que Deus tem para agir na vida de João não é a mesma forma que ele vai agir na vida de Cláudio. O que Deus tem para fazer na vida de Cláudio, o agir de Deus na vida de Cláudio, não vai ser da mesma forma na vida de Maria. Nós sabemos muito bem que Deus, ele tem os seus princípios, Deus tem as suas formas, Deus tem o seu meio. E da mesma coisa, ou melhor, a mesma coisa acontece quando nós falamos de igreja evangélica. Somos uma igreja batista. Como uma igreja batista, nós temos uma doutrina. O corpo batista tem uma doutrina. Mas a forma de Deus estabelecer sua estratégia, os seus princípios, a sua vontade para uma comunidade batista, obviamente que vai ser diferente do que ele fez na outra comunidade. O que eu quero que você se detenha é uma coisa óbvia. Nós temos uma doutrina batista. A doutrina batista, Deus de maneira nenhuma vai violar. Mas a estratégia com que igrejas batistas vão trabalhar, com certeza serão diferentes. Por isso que você vê uma coisa muito interessante na questão doutrinária batista, que toda igreja batista, ela sempre vai ser autônoma nas suas decisões. Então, era uma congregação subjugada a uma igreja mãe. Ela passou por um concílio, ela autossustenta, ela torna-se uma igreja, ela tem as suas obrigações com o Estado, ela tem a sua obrigação com o corpo, que é os membros, mas ela é completamente autônoma numa decisão. Então, se nós, como igreja batista, temos a nossa autonomia, é muito claro e é muito importante nós termos a compreensão que o agir de Deus para a igreja batista Y, para a igreja batista X, nunca vão ser iguais. Até porque nós estamos num contexto de pluralidade, onde cada um de nós somos diferentes. Por exemplo, eu não gosto muito da cor vermelha, mas tem pessoas que gostam da cor vermelha. Então, o que seria do vermelho se não existisse o azul? Eu gosto do azul. Então, no mundo plural, no mundo composto de pessoas, de gosto, de hábito, de gestos, de cor, de cabelo diferente, a ação de Deus em uma comunidade de fé não pode ser da mesma que acontece na igreja Y. Vou dar um exemplo para vocês. Eu pastoreei
Por um tempo, uma igreja dentro de uma comunidade é considerada uma das comunidades mais perigosas do estado do Rio de Janeiro. É um complexo ali que envolve Pedreira, mas também envolve uma favela chamada Lagartixa. Então você já começa a entender, uma igreja dentro de uma comunidade, ela é como uma igreja de asfalto. A igreja segunda batista de Barros Filhos, dentro da comunidade da Lagartixa, vai ser igual à igreja batista Memorial de Rocha Miranda? É isso que eu estou dizendo para você. É isso que eu estou falando, vocês estão entendendo? As formas que Deus trabalha naquela comunidade vai ser diferente dele que vai trabalhar onde? Aqui. Isso nós precisamos entender. Porque senão nós não vamos conseguir atingir as metas, porque senão nós não vamos conseguir alcançar as pessoas com a palavra de salvação. E aí uma das coisas também que me chamou muita atenção, e eu falei com vocês, nesse princípio, aonde Deus está estabelecendo algo, eu destaquei 3 coisas interessantes. A primeira, o jubileu de ouro da igreja, 50 anos. Um tempo que é um marco espiritual e divino, mas também um ano de grande alegria para você que faz parte dessa comunidade de fé. E quando pensamos nesse acontecimento que foi 50 anos, se nós formos a palavra de Deus, o tempo de jubileu para Israel era um tempo de quê? De restituição. Era um tempo onde aquele que perdeu algo, ele vendeu para conseguir solucionar uma adversidade. A lei dizia que deveria ser novamente restituído para ele. Era um ano também de perdão, um ano de perdão, onde Deus estava predisposto a estar perdoando dívidas, perdoando situações inerentes àquele povo. Era também um tempo onde, nos 7 anos seguidos, 7 vezes 7, 49 anos, um ano antes do jubileu, era um tempo de descanso. Deus havia dito, a terra vai descansar, e vocês vão ser completamente independentes de mim, porque vocês não vão plantar, vocês não vão semear, porém vocês não vão deixar de quê? De se alimentar. A segunda coisa interessante disso é que também nós vimos que há um tempo onde Deus tem ministrado para cada um de nós uma perspectiva muito clara. Não se pode botar linho novo em quê? No odre velho, ou melhor, em linho velho. E qual é a tônica disso? É que pano novo não pode ser utilizado para remendar um pano antigo, porque vai ser como o próprio Jesus disse. É como botar vinho novo em quê? No odre velho. Vai se romper e vai desperdiçar. Nesse tempo, aonde Deus tem algo novo para nós, alusivo a esse tempo de restituição, Ele está dizendo que nós precisamos ter a visão para que nós não venhamos desperdiçar aquilo que o Espírito Santo tem o quê? Oferecer. O que Deus tem a oferecer, nós não podemos desperdiçar. E quando eu me deparo com esse texto vai nos levar a esse terceiro posicionamento, que para mim é muito importante. A tônica do que nós estamos falando aqui, qual é a ideia que nós queremos chegar? Um modelo de igreja, que era a igreja de Éfeso. As 7 igrejas que estão na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. João, um dos discípulos, o único discípulo que não foi martirizado, que morre de velho, está preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. E ele vai ter ali um êxtase, ele vai ter uma visão, e ele vai se deparar com 7 modelos de igreja. Você vai ver literalmente que a única igreja a qual, na visão de João, não apresenta nenhum defeito é a igreja de Filadélfia.
Porém, você vai ver que algumas igrejas, eu posso dizer que 5 igrejas, elas têm admoestação. 6 igrejas, elas têm admoestação. Uma caravana de pastor foram ali na Turquia. E o que chamou muita atenção deles foi que nas escavações se achou resquício de 6 igrejas mencionadas na Bíblia. Tiatira, Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Sardes. Mas a única igreja que eles não conseguiram achar resquício foi a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não era nem fria e não era nem o quê? Quente. Por causa disso, Deus disse que estaria regurgitando a igreja de quê? De Laodiceia. Regurgitar, vomitar. E literalmente aqueles pastores falaram o seguinte: por não ter achado resquício da igreja de Laodiceia, acredita-se que literalmente a igreja foi o quê? Vomitada. E aí você vai ver uma coisa interessante, que é esse terceiro posicionamento. A igreja de Éfeso é uma igreja que ela tem algumas virtudes. Vamos ao texto de Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Existe uma coisa aqui que João está dizendo, ao escrever isso, que vai ser dito ao anjo da igreja de Éfeso. E aí existe uma coisa que eu falei no sermão passado, né? Alguns vão defender que o que está sendo dito a João é algo que tem que ser transmitido ao líder da igreja. Outros vão dizer que não, o que está sendo dito a João é algo concernente a uma visão. Eu até escrevi isso hoje, e falo mais um pouco, de que no judaísmo se tinha uma cultura muito interessante. E qual era? De que existia um anjo da guarda. Um anjo que guarda, não que guarda, um anjo da guarda. Em outras palavras, cada um tinha o seu anjo. A Bíblia ensina e mostra que existe um anjo chamado Miguel. Vocês sabem bem qual é o papel de Miguel, né? Miguel é guardião de quê? De Israel. Miguel é guardião. Pastor, esse negócio, vem Miguel, sai fora disso, isso é maneira, conversa fiada. Isso aí é invenção, gíria de crente, que gosta de criar essas coisas. Gabriel não, Miguel é guardião de Israel. Quando você vê Daniel, naqueles 21 dias de oração, eu falei isso e repito novamente, a oração dele nos primeiros dias foram ouvidas, mas os príncipes da Pérsia reteram a oração de Daniel. O que Deus fez? Mandou anjos, só que os anjos não conseguiram desobstruir isso, para que a oração não estivesse tendo impedimento. Quem é que é mandado? Miguel. Miguel, arcanjo, anjo de luta, anjo de guerra, comandante do exército angelical. Ele foi lá. Então, alguns vão defender que cada igreja de Éfeso tinha um anjo enviado do Senhor. Eu literalmente comungo dos 2 posicionamentos, mas o segundo posicionamento para mim é mais enfático. Eu acredito que nós temos esse modelo de 7 igrejas, porque dentro da prerrogativa divina, parece que ela se enquadra em modelos da igreja da era cristã. Temos igreja nesse tempo como a igreja de Éfeso? Temos. Temos igreja nesse tempo como a igreja de Filadélfia? Temos. Temos nesse tempo igreja como a igreja de Esmirna? Temos. Temos nesse tempo igreja como a igreja de Sardes? Temos. Temos nesse tempo exemplo como a igreja de Tiatira? Temos. Como também temos exemplo de
igrejas que não são quentes nem são frias e são como modelo de quê? Laodiceia. E aí o que João ele vê? Uma mensagem que tem que ser distribuída. E ele diz assim, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua mão as 7 estrelas. Então, as 7 estrelas nós vimos Apocalipse 1:20. Olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 1:20. Para você entender sobre os anjos e sobre as 7 igrejas. Olha o que Apocalipse 1:20 vai falar. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na mão direita, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 igrejas são o quê? Os anjos das 7 igrejas. Por isso que eu não creio que os anjos sejam pastor. O pastor é um ministro, é responsável pela supervisão, por guiar o rebanho. O pastor é o amigo do noivo. E ainda tem uma coisa, ele tem a responsabilidade como um bom mordomo de Cristo, administrar a noiva, porque ele vai ter que apresentar a noiva para quem? O noivo. E aí ele vai dizer assim, 7 igrejas, que os 7 castiçais que viste são o quê? As 7 igrejas. Então ele vê 7 igrejas, que é representada por 7 quê? Estrelas. E ele vai ver 7 castiçais, que é representado pelo quê? Isso aí. Então você já começou a entender. Os 7 anjos, né? Os 7 castiçais, as 7 estrelas são 7 anjos, repetido. E os 7 castiçais são as 7 o quê? As 7 igrejas. Então eu tenho 7 estrelas, que representam 7 anjos. E tenho 7 castiçais, que representam o quê? 7 igrejas. Aí ele vai dizer assim, que ele conhecia o trabalho da igreja de Éfeso. Quando você vai em Atos dos Apóstolos, você vai ver literalmente o surgimento da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso surge, se não me engano, após 20 anos da morte e ressurreição de Jesus. Éfeso era muito centrado e tinha o problema, né, de Atenas, a sua capital, berço dos epícuros, berço dos estoicos, berço da idolatria, e tinha uma deusa chamada o quê? Diana, deusa do Éfeso. Quando o evangelho chega em Éfeso, ele chega de forma avassaladora. Eles recebem, tem um probleminha, vocês vão ler Atos, vocês vão entender isso, mas a igreja está avançando, a igreja está crescendo, a igreja está caminhando, a igreja está cumprindo a vontade do Senhor. E aí o que vai acontecer? O próprio texto diz, e nós falamos isso na quarta-feira, qual é o problema da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso começou debaixo de uma coisa que é extremamente importante e valiosa para o cabeça da igreja, que é Jesus. Devoção. Devoção. A igreja de Éfeso era uma igreja de devoção. Lembra que nós estamos falando de serviço? Você lembra disso? Devoção é o quê? Serviço. Era uma igreja de servos. Isso era muito importante, né? Deu esse terceiro aspecto, serviço. Só que a igreja de Éfeso trabalhava, mas a Bíblia diz que tenho, porém, contra ti, que deixaste o quê? A tua devoção, o teu primeiro. Irmãos, existe uma coisa que nós, como igreja, precisamos entender muito bem. E isso é fácil de entender. Olha só. A Igreja Batista fez algo por mim, quando eu mais precisei.
Então, eu tenho que ser grato ou ingrato com isso? Eu tenho que ter gratidão. Vou ser grato. Poxa, quando eu precisei, a comunidade de fé se uniu e me ajudaram. Eu tenho a obrigação de ser grato. Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que você tem a obrigação de ser grato a Jesus? Sim ou não? Sim. Por quê? Então isso é serviço com Deus. A igreja de Éfeso esqueceu do que era gratidão. Eles deixam de viver devoção para fazer uma coisa que muitos crentes fazem: beber. Tem que ir, tem que fazer. Obrigação. Se eu não fizer, vai dar ruim. Aí Deus chega por intermédio do anjo que está transmitindo para João, para que João escreva e transmita ao anjo da igreja. Ó, diz a igreja que ela tem que contar isso aí em devoção. E aí o que Deus vai mostrar na sua palavra? Arrependa-te antes e pratica as boas obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu quê? Castigo. Tirarei do teu candeeiro se tu não te arrependeres. Irmãos, assim como Deus vomitou, refugiou a igreja de Laodiceia, não é uma invenção, não é uma heresia, mas nós precisamos entender o seguinte: assim como quando alguém faz uma coisa boa para nós temos devoção à pessoa, porque é grato àquela pessoa, não é um dever, é uma gratidão. E gratidão envolve amor, não é isso? Ser grato é ter amor. Então nós temos que ser gratos porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Então a forma de eu expressar a minha gratidão com amor a Jesus é sendo um servo que o quê? Vivo o trabalho. A prioridade que a Bíblia diz na minha vida é o Senhor. E também existe uma coisa que nós não podemos deixar de esquecer. Assim como Deus vai refugitar a igreja de Éfeso, de Laodiceia, Ele está dizendo o seguinte para a igreja de Éfeso: igreja de Éfeso, eu sei que vocês têm trabalho, porque vocês começaram com a prova. Eu sei que vocês põem à prova as obras de Nicolau, ou as obras dos Nicolaitas. Você prova aqueles que se dizem enviados, dizendo que são apóstolos e não são, mas você deixou a devoção e começou a viver uma vida de dever, perdeu o teu primeiro amor. Você faz pela obrigatoriedade. E comigo não pode ser com obrigação. Eu obedeci o Pai porque eu amava o Pai. Eu espero que a minha igreja me obedeça por me amar. Se vocês não se arrependerem, o que eu vou tirar de vocês? Vou tirar o candeeiro de vocês. Vocês viram que nós lemos um texto em Isaías 11, 2? O texto é simples, vai ser projetado ali e você vai entender a tônica do que o Senhor quer nos ensinar. Isaías 11, 2 diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus estará sobre ele. O Espírito de Deus está sobre nós, sim ou não? Sim. Depois de ter crido, foste selado com o quê? O Espírito Santo. Por que ali é o Espírito Santo? Porque Deus, Criador, se manifesta como Pai, Filho. Então está dizendo: o Espírito Santo vai estar sobre Jesus. E o Espírito Santo que está sobre Jesus vai trazer o quê? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e
Isso é chamado no Apocalipse dos 7 espíritos de quem? De Deus. Então, se Deus tira o candelabro, o candeeiro de uma igreja, como é que ela vai agir? Como que ela vai progredir? Ela meramente virou uma agência o quê? Humana. Vocês já perceberam, gente? Pensa comigo, não aqui. Mas você já viu igrejas que elas têm contenda, adultério, fornicação, inimizade, porfias, dissensões, discussão? Essa igreja está sendo regida pelo Espírito Santo? Isso que acontece com uma igreja. Quando uma igreja abandona o serviço, quando uma igreja abandona o amor, Deus entrega à igreja seu belo o quê? Prazer. Irmãos, eu não estou contando aqui para vocês uma heresia. Sabe por quê? Vocês sabem por que o mundo está desse jeito? Ruim desse jeito? Porque a Bíblia falou que Deus entregou o homem aos seus o quê? Sentimentos. Mas você viu o que ele falou? Eu não tardo, eu não demoro. Arrependa-te. Porque senão eu vou mover no meio de vocês o quê? O caminho. Então, quando nós lemos Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 5, nós começamos a entender a visão do Senhor para nós como igreja. Uma igreja, ela precisa ter o Espírito Santo. Na próxima quarta-feira, aqui tem um candelabro que eu fiz há muitos anos. E na próxima quarta eu vou colocar ele aqui à frente. Porque você vai ver que ele tem um meio, e do meio sai uma haste, 2 hastes, 3 hastes. Do outro, 4 hastes, 5 hastes, 6 hastes. Para do meio vai dar 7 quê? 7 lâmpadas. Você vai ver que o rebento, tronco, o meio, é o Espírito do Senhor. Que traz o que para a vida de uma comunidade de fé? Traz. Isaías 11, por favor. Olha o que traz para a comunidade de fé. Isaías 11, 2. O que ele vai trazer para a comunidade de fé? O Espírito do Senhor vai trazer o quê? Sabedoria. O Espírito do Senhor vai trazer o que para a igreja? Entendimento. O Espírito do Senhor vai trazer o que para a igreja? Conselho. O Espírito do Senhor vai trazer o que para a igreja? Fortaleza. O Espírito do Senhor vai trazer o que para a igreja? Conhecimento e a igreja que deixa de ter devoção para viver dever, ela vai perder isso. Irmãos, Jesus tem que ser o primeiro lugar na minha vida, na tua vida e na igreja, irmão. Quem comprou a igreja com seu precioso sangue? Foi Jesus Cristo, irmãos. A morte de Jesus na cruz do Calvário é a grande oferta de Deus para reconciliar novamente o homem com quem? Consigo. A igreja de Éfeso perdeu isso. A pergunta de Deus para cada um de nós nessa noite é a seguinte: Márcio, você perdeu isso? O que te traz à igreja? É o dever? Porque se você não pregar, porque se você não for visitar uma ovelha, porque se você não fizer isso, você não vai poder receber a tua remuneração? Não pode ser isso. Nós precisamos estar mergulhados nessa perspectiva chamada primeiro amor. Irmão, nós estamos vivendo um tempo
E eu falei isso com vocês no domingo, né? Quando nós pregamos, né? Sobre o tempo de ser as coisas feitas muito rapidamente. Você tem uma sociedade que ela está extremamente contaminada e viciada. E sabe o que acontece? Eu e você fazemos parte dessa sociedade. Então é triste, mas tem que ser dito. Acabou que nós também nos tornamos o quê? Viciados. É uma irritabilidade, é uma ansiedade, é uma preocupação, é uma falta de paciência. Você já viu? Deus é benigno, não é? Sim. Benignidade é o quê? Ele é bom, não é isso? Mas ele também é longânimo. O que é longanimidade? O que é? É comprido? Ele é paciente. Ele demora, tem paciência. Ele tem paciência, gente. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós falamos para ele, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou orar o dia todo, esse ano eu vou fazer 30 dias de propósito de oração, 30 dias de jejum, você não faz nada. Mas ele ainda continua sendo longânimo, porque ele acredita que no outro ano você pode o quê? Fazer assim, meu Senhor, teu Senhor é paciente, por que nós não vamos ter paciência? Porque nós estamos viciados pelo que a sociedade tem nos oferecido. O que a sociedade tem imposto para nós, o que tem colocado, irmãos, é triste falar, mas é a realidade. Jesus Cristo, nessa era moderna, não é prioridade na vida dos cristãos. Não é. Quem esteve aqui domingo viu, né? Eliseu. Por que Eliseu conseguiu ser um servo? Porque ele guardava princípios. Quem não guarda princípio não vai conseguir servir. Irmãos, existe uma coisa que nós estamos esquecendo. E é muito importante destacar isso. A visão que os cristãos têm de céu, ela é muito míope. A miopia, ela não possibilita que você venha enxergar com clareza, não é isso? Você tem uma dificuldade de enxergar. Parece que a miopia acende umas luzes que impede você ver. Essa é a visão dos céus dos cristãos. E vamos rapidamente para você entender por que não se pode ser míope contra o céu. Primeira coisa, o céu é um lugar, não é isso? Um lugar. O céu foi estabelecido por causa de um propósito. O céu é estabelecido porque Deus ele projetou um jardim chamado paraíso. E ali ele colocou um homem, ele viu que aquele homem, ele não podia estar só, deu um sono e criou uma adjutora. Osso do seu osso, carne da sua carne. Essa será chamada o quê? Varoa, porque do varão foi o quê? Tomado. Eles pecaram, foram banidos do paraíso. E aí Deus, que é onisciente, ele projetou já antes da fundação do mundo, antes da constituição disso tudo, um que nasceria de uma mulher, que iria pisar na cabeça de quem? Da serpente. É a forma que Deus tem de reconciliar novamente o homem com quem? Consigo, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando o homem é reconciliado, crendo que Deus enviou Jesus, e não fazendo Deus mentiroso, a Bíblia diz que se tu confessares com a tua boca e crer no teu coração que Jesus é o Filho de Deus, tu serás o quê? Salvo. Então você confessou, eu creio, que entrou ao seu, o coração não arde. Se papo de coração ardente, isso é gíria de crente. A coisa tem que descer no coração para fazer o quê? Transformação. E aí o que aconteceu? Ele diz que vai vir um dia
e vai mandar o seu filho para buscar a sua o quê? E todos estarão com eles aonde? No céu. Só que tem muitos elementos que vocês não utilizam quando no céu. Primeiro, Paulo ele fala de ressurreição corpórea. Se é meu espírito que vai para o céu, por que Paulo vai falar que todos ressuscitarão? É ou não é? Nós vamos ressuscitar. Porque o ideal do paraíso foi o homem ressurreto, o homem carne, que não tinha o quê? Pecado. Nós vamos ressuscitar e vamos adquirir um corpo que é incorruptível. Então no céu não tem esse negócio que você vai cantar 24 horas. Isso não existe. O céu é o modelo daquilo que Deus idealizou para os homens. Vai precisar do sol? Porque a glória do Senhor vai ter lembrança das coisas passadas? Não. Mas todos nós estaremos reinando com quem? Com Ele. Só que existem coisas, irmão, que são sombras na Bíblia. E elas são coisas que se darão no céu. Então, muitas vezes, quando nós estamos falando, irmãos, você é salvo, vai morar no céu, mas tenha algo que estabelece para você um contexto, um conceito, aonde Deus olha e Ele diz assim, esse no céu, ele tem primazia. Esse, você chegou justamente nisso, essa é a palavra, esse tem galardão. Esse tem galardão. Não se fala de galardão. Então, como é que a gente vive a nossa vida como cristão? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Já sou salvo, já tenho meu nome escrito no livro da vida, eu confessei com a minha boca de Jesus é o quê? É o Senhor. Então está tudo o quê? Gente, isso é uma sagacidade do diabo, irmão. Essa inércia espiritual que você vive como um discípulo. Lembra lá? Desperta tu, levanta-te dentre os mortos. E Cristo te ilumina. Você tem o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo se move em você. Então, se o Espírito Santo está na minha vida, mesmo depois de salvo, eu tenho que efetuar obras. A Bíblia diz isso. A Bíblia ensina isso. Existe um reino no céu composto por profeta, profetisa, sacerdote, sacerdotisas, ministros de Deus. Não é uma coisa aleatória o céu, irmão. O céu não é alienação, irmão. O céu é aquilo que Jesus, ou melhor, Deus idealizou lá no Éden. E vocês já perceberam uma coisa que tinha no Éden? Adão vivia ocioso. Ele tinha que o quê? Trabalhar e arar a terra. Então nós estamos pensando que o céu é um lugar de gente ociosa. Não. O diabo colocou essa doutrina que é ocidental na nossa mente para nós nos afastarmos daquilo que o céu te oferecer. Lembra que a Bíblia diz? Paulo chega e diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem o quê? Preparado para aqueles que... Pô, gente, se é só ser salvo e acabou, por que Deus vai preparar alguma coisa? E que tem novidade no céu? A Bíblia diz que Paulo foi lá e ele viu coisas que ele falou que ao homem não é lícito o quê? Falar, dizer. E para que não viesse uma soberba na vida dele, Deus permitiu que um mensageiro, um anjo caído, colocasse na sua vida o que é? O que você tem
está o Senhor na vinda dele? Gente, é tempo de acordar. É tempo de, como diz aqui o texto, brevemente a ti virei. E se você não se arrepender, não voltar à prática do teu primeiro amor, eu vou remover de ti o teu caminho. A igreja está dormindo. A igreja está anestesiada. E aí, irmãos, na próxima semana, nós vamos falar sobre a visão desses 7 elementos que estão em Isaías 11:2. O Espírito do Senhor, então a igreja tem que estar cheia do Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o conselho, a fortaleza, o conhecimento e o temor ao Senhor. Isso é fundamental para que a igreja ela seja uma igreja que viva a restituição, seja uma igreja que em todo momento ela esteja pronta a viver o serviço como uma igreja que serve. Uma igreja que serve. Você já viu o que a Bíblia diz? E naquele dia ele se apresentou diante do servo e disse: servo bom e fiel. Mas ele se apresentou de outro quando ele usou, gente, esse termo em grego é terrível, servo inútil. Não é isso que a Bíblia diz? Servo inútil. Você não é um servo inútil. Você não é uma serva inútil. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a Deus. Amém, irmãos? Vamos pôr em pé? A segunda parte desse sermão está colocada lá no grupo. É só você abrir o PDF e você baixa e você vai ver aonde nós falamos quando luzes se apagam e explicamos aqui a questão do candeeiro se apagar, remoção das luzes, dos elementos, do que Deus distribui para a vida da igreja, que é fundamental. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração é que esse estudo fale com propriedade aos corações dos teus ungidos, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, abençoa-os, para que eles possam ser prósperos e fecundos para glorificar e exaltar o teu bom e poderoso nome. Senhor, não remova o teu candeeiro da nossa igreja, mas que o Senhor seja misericordioso, para que nós possamos louvar e bendizer o teu nome. Toma os pedidos que não podem ter sido externados, mas nós queremos colocar a vida do Aldir. Fomos informados que irmã Vera já foi ao médico. Esperamos que ele já tenha provado de melhora e que ele possa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Toma a vida, Senhor, de filhos que estão longe do teu aprisco. Abençoa a família, guardando e protegendo. Aqueles que têm maridos ou esposas que ainda não tiveram encontro com Jesus, eles serão salvos para a honra e glória do nome de Jesus. Ser com o congresso da MCM no domingo, intitulado Livre, e que essas mulheres sejam livres, porque Jesus nos libertou para a honra e glória do nome do nome deles, grande Deus. Pois é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Querido, graça e paz, Deus abençoe. Você pode se assentar. Oramos silenciosamente, estamos iniciando o nosso